Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Funlecast, o podcast da Fundação Lautons de Educação e Cultura. Aqui é o canal onde a gente discute sobre o poder transformador da educação, trazendo histórias, contando a trajetória daqueles que fizeram e que fazem a história da instituição que mais transforma vidas através da educação, que é a nossa FUNLEC. Então, olha o nível do nosso convidado de hoje. Mas antes de eu ler um pouco da história do nosso convidado e como que ele vai transformar a sua vida contando a história dele aí de superação através da educação, confesso que quando a gente faz os bastidores, eu falo, esse daqui vai transformar muitas vidas. Mas antes, eu quero que você já compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas. Ao final, dê um joinha, que isso faz o nosso YouTube entender que isso é um conteúdo relevante e entregue para o maior número de pessoas. Então, vamos conhecer um pouco do nosso convidado de hoje. Ele começou a trabalhar aos 12 anos numa pequena gráfica, passou pelo varejo como empacotador, foi vendedor, viveu uma experiência intensa de um seminário religioso durante 7 anos, liderou equipes em uma multinacional do mercado editorial por 2 décadas e depois decidiu se dedicar integralmente à missão de educar. Então, hoje, com muito orgulho, estou recebendo aqui o professor Lázaro Corrêa da Costa Filho. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Funlecast. Obrigado pelo convite e espero também, compartilhar um pouco da minha vida e com os meus alunos, se puderem também assistir, para que a gente possa interagir mais no dia a dia, E às vezes a gente assim vê o professor lá como uma pessoa isolada, alguém autoritário, alguém que está ali cobrando, Mas às vezes conhece esse lado pessoal da gente, Então, vou estar aqui abrindo meu coração, contando a minha vida, minhas experiências, Espero que vocês gostem. Perfeito. E eu sempre falo que por detrás do professor existe uma história de vida, E eu sempre, uma vez meu pai, o professor, falou assim para mim, você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, você pode ser um faixa cinza. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, professor, na sua trajetória, que aqui quando eu comecei a ler aqui, começou a trabalhar aos 12 anos, em uma pequena gráfica, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao longo da sua jornada? Então, essa gráfica era bem pertinho de casa, menos de uma quadra, e o proprietário dela era amigo da minha família, E falou, preciso de um menino esperto para trabalhar comigo. Quando ele falou essa palavra, esperto, aí eu falei assim, não sei se você é adequado, para o serviço, Porque caçula da família, cuidado, do pai, da mãe, aquela coisa, eu achei que eu não tinha ainda toda essa autonomia. E quando eu fui para a gráfica, ele falou, olha, aqui o que precisa, a primeira coisa, assim, é atenção, disciplina, pontualidade. Eu falei, bom, essas qualidades aí eu tenho, E a gente começou trabalhando, na época, era um ano eleitoral. Então, produzi Isso que ano, mais ou menos? Foi em 1982, 82, 83, mais ou menos aí. E aí eu comecei trabalhando com a serigrafia e depois fazendo conferências, das impressões. Aí que eu aprendi, assim, ser observador, os detalhes, achar erros, achar falhas na impressão. Esse que era o meu trabalho, que eu fiz. E aí o senhor começou a se destacar, foi se destacando, foi galgando novos cargos? Como era uma gráfica pequena, de um proprietário somente, ali foi uma experiência de uns 6 meses aproximadamente. Aí eu tive a oportunidade de outra experiência de trabalho, que foi começar a trabalhar como empacotador numa grande rede, de supermercados. Quem é daqui de Campo Grande conhece, o Jumbo Eletro, quando inaugurou em 83. Famoso. Isso. E aí, depois acabou virando Jumbo Eletro, mudou Pão de Açúcar e agora fechou, Na época, o meu pai alugava casas, e alugou para um dos gerentes de recursos humanos, do Extra, na época Jumbo Eletro.
E aí ele falou assim, meu pai falou, você não teria vaga para esse menino trabalhar? Porque ele trabalhava na gráfica aqui, acabou o serviço, né, da política, não tem o que fazer. Aí ele falou, quantos anos ele tem? Ele falou assim, olha, ele vai completar 13 anos. Aí ele falou assim, então não dá. Espera completar os 13 anos que eu arrumo uma vaga para ele. E aí, quando completei 13 anos, fiz os documentos, identidade e comecei trabalhando como empacotador. Muita gente talvez não conhece essa profissão, porque na época era as pessoas, a empresa que embalava, né, as compras do cliente. Ainda era aqueles sacos de papelão ainda, né, de papel. E hoje não, hoje você compra no mercado você mesmo ali, né? Então eu comecei ali como empacotador. Me destaquei no serviço, como eu falei, pontualidade, né? Honestidade, trabalhar certinho, né, educado com os clientes. Aí viram ali, vamos passar você para embrulhar presentes. Aí eu passei para o setor de presentes, que era do lado do setor de brinquedos. E aí de brinquedos falaram, não, venha trabalhar no setor de brinquedos. Você tem jeito também com os clientes, né? Trabalhei um tempão como vendedor de brinquedos. Depois vendedor de eletrodomésticos, vendedor de ferragens e ferramentas, né, máquinas mais pesadas, né? Até que eu resolvi sair, né, e fui procurar outra forma de viver minha vida, né? Achei que aquilo ali acho que já tinha encerrado o meu ciclo, né, dentro daquilo ali. Na verdade, assim, eu considero na minha vida muitas coisas como ciclos, né? Perfeito. Então, eu fechei um, abri espaço para outro, e aí eu coloquei também, né, na minha biografia, acho que você já leu também, né? E aí eu vou contar também sobre isso. E a educação, quando que ela entrou na sua vida e o senhor falou assim, cara, é isso que eu quero para minha vida? Na verdade, assim, eu já trabalhava numa outra empresa, que até você citou aí, né? Uma empresa multinacional, é uma editora de livros, ela tem representação aqui em Campo Grande, né? Tem uma livraria aqui em Campo Grande. E eu trabalhando com as equipes de trabalho, porque eu também não comecei como gerente. De novo, comecei lá por baixo. Isso é legal, né? Para contar toda a trajetória. Você que está vendo aí, isso é legal, professor, porque às vezes todo mundo te vê, como, digamos, né, te viu como gerente, mas ninguém viu que teve toda uma história por detrás. Verdade. Então, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei como balconista, atendente. E aí, assim, como eu já tinha curso superior, assim, me destacava também, né, pelo conhecimento que já tinha em filosofia, já tinha também formação em história. Você já, nessa época, você já tinha conhecimento formação de filosofia? Sim. Agora, porém, assim, quando eu entrei nessa empresa, eu já tive uma experiência de educação, porque foi a época que você citou aí, né, que eu tive no seminário. Então, em 1990, foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula como professor. 1990. Não era formado ainda. A gente morava no interior do estado, né, numa das unidades, né, do seminário, e ali a gente teve possibilidade de dar aula em escola pública, rural, e eu fui dar aula de ensino religioso. Boa. Peguei as turminhas da 4ª série, né? Então, era em várias cidadezinhas, vilas pequenas, né? A minha experiência inicial foi ali, vendo outros professores dando aula e a gente aprendendo com pessoas simples, né? Pessoas que às vezes ali via a gente como uma pessoa de destaque, a gente estava ali morrendo de medo, né, de entrar numa sala de aula, não sabia ainda didática, nem sabia o que era isso também, né? Então, essa foi a primeira experiência. Aí, voltando ao que você tinha perguntado, né, dentro da empresa, quando que eu despertei para ser professor? Bom, trabalhando na empresa, eu entrei como balconista e eu atendente, aí passei a encarregado e 4 anos depois eu virei gerente nessa empresa. Então, fiquei 16 anos como gerente e o outro período em outros cargos. E ali, eu tinha uma equipe para liderar, né? Eu citei isso, inclusive, né? E aí, trabalhando com a equipe, eu precisava moldar esses funcionários. E sempre me falavam, a cara da equipe é a do gerente, né? Porque você que acompanha a turma, você que vai, né, ver o desenvolvimento de cada um. E a gente pegou muitas pessoas que não tinham esse conhecimento de lidar com livros, lidar com o público, né? Um público diferenciado, porque quem procura livro tem um nível cultural mais diferenciado, né? E aí, moldando essas pessoas, toda semana, reunião, todo fim de semana, né, antes de abrir a livraria, reuniões, apresentação de livros, né? Então, isso aí eu falei, parece que eu tenho o talento, né, de ensinar as pessoas. Olha que legal. Né? Tenho a facilidade de fazer uma coisa assim complicada, eu consigo colocar de uma forma simples, que as pessoas conseguem entender. Mas eu não tinha percebido isso quando eu estudava, né?
Eu estudava ali, fiz história, fiz filosofia, tudo junto ali naquela mesma época, e na verdade eu não me despertava, não me via dentro de uma sala de aula, né? Aí, depois de formado e trabalhando nessa empresa, eu comecei a conciliar alguns horários do dia dando aula. Então eu reservava 6 aulas na semana, 10 aulas, né? Então era um pé na educação, um pé no meu trabalho, né, administrativo ali, né, comercial, de gerente, né? Então foi assim que eu fui me moldando como professor. Um pé lá e outro pé aqui, né? Não, olha que legal. Enquanto o professor estava falando, e eu só anotando aqui, né? Lá no meados de 1990, começou a ministrar as aulas, né? Uhum. E tem um livro que chama Descubra os Seus Talentos, né? Como descobrir seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aí, na hora que o senhor me fala aqui, descobrir o seu talento. E aí foi esse momento que o senhor descobriu, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser professor. Isso, exatamente. Aí eu ampliei, mas antes de chegar de professor, né, eu pensava ser assim, tipo um concorrente seu, né? Porque daí eu fui me dando bem, né, com essa parte de formação de equipes, Legal. obtendo resultados, sabendo dar feedback, né, vendo o crescimento das pessoas que trabalhavam comigo, além do fato, né, de que uma vez assim, eu aprendi muito com isso, né, gerenciando equipes, a gente valorizar o potencial da pessoa. Perfeito. Ó, defeitos todos nós temos, dificuldades todo mundo tem, mas eu conseguia enxergar, né, o diamante que estava ali dentro daquela pessoa, né, geralmente bem mais jovem que eu, falava, ali tem um diamante, que precisa ser lapidado. E foi nessa de moldar essas pessoas me deu vontade de abrir uma empresa, né, uma empresa de consultoria, né, montar. E na época era muito famoso os chamados coaches, né, de repente posso me dar bem nisso aí, né. Só que depois eu fui percebendo que parece que aquilo ali não era ainda o que ia satisfazer, né, o anseio meu do dom que eu percebi que já tinha, mas não estava desenvolvido. Precisava, né, ser trabalhado. Continuei trabalhando, né, na mesma empresa, como eu falei, pé na educação e um pé ali no comércio. Até que chegou uma hora que, vamos dizer assim, por circunstâncias do destino, né, a empresa me dispensou. E aí me veio algo, falei, pô, mas eu sou um funcionário correto, trabalho em dia, né? Não atraso, dou produtividade para a empresa, realizei vários projetos para a empresa, inclusive assim, o que eu me orgulho muito, né? Posso contar um projetinho? Deve contar, né, turma? Então, aqui em Campo Grande, a empresa, ela exercia, né, filantropia. Distribuía livro, né, nas escolas, principalmente para as escolas públicas. E aí aqueles livros iam de caixas, de quantidade grande para as escolas, e eu via que acabava guardando lá na biblioteca, a criança não tinha acesso, né? E aí, junto com os outros funcionários, eu falei, tem que resolver isso aí, né? E dar visibilidade. Ninguém sabe, olha, o que a empresa faz de ajuda social e isso não retorna, né? E aí eu montei uma campanha, trocar armas de brinquedo por livros. E foi uma época, inclusive, que tinha surgido, né, a questão do desarmamento, a questão de legalizar ou não o uso de armas, né? Então eu falei assim, de repente, aproveitando desse momento, pode dar certo. E aí a gente montou uma campanha simples, né? Só que daí eu não esperava que fosse dar uma repercussão tão grande. A imprensa veio em cima, né, os canais de televisão, e quem que é o cara que inventou o negócio aí e Isso tal. que ano? Foi em 2003 para 2004, acredito que foi. E aí, diante da divulgação, né, da imprensa, a maioria das escolas aderiram. Ó, na época, a prefeitura aqui de Campo Grande tinha na faixa de umas 80 escolas públicas, que todas aderiram. E aí, a gente marcou uma culminância lá na polícia militar, no Parque dos Poderes, que eles iam nos ajudar, um lugar fechado, né, reunir um grande número de crianças. Quando a gente chegou lá, deu assim umas 7h30, 8 horas, só foi chegando o ônibus. Chegando o ônibus. De repente já tinha umas 900 crianças lá, todas empolgadas em aquele monte de arminha, de brinquedo, de madeira, de plástico, né? E aí foi ali, naquele momento ali, que eu percebi também. Falei, poxa, mas a gente tem ideias interessantes, né? E olha só, eu sei que eu tenho capacidade, né, para desenvolver outras coisas, né? E aí lá nós fizemos várias oficinas e tudo, né? E aquilo ali ainda veio alimentando aquela ideia de dar um passo maior na educação. Como eu falei, nós não somos insubstituíveis. E aí chegou uma hora que eu acho que eu cumpri
o meu ciclo, né, dentro dessa empresa. Eles fizeram uma reestruturação de cargos, salários, e diz, Lázaro, não tem mais espaço para você aqui. E eu saí de cabeça erguida, tranquilo, ó, cumpri o meu papel e fui para casa. Isso foi em 2014. Eu trabalhava na educação e trabalhava também nessa empresa. E aí falei, vamos ver o que eu vou já fazer a partir de amanhã, né? Aí pensei, falei, quer saber? Eu vou abrir uma empresa quase igual essa que eu trabalhei, mas de representação de artigos religiosos, de levar isso aí para o interior do estado, porque não existia isso aqui quase no interior do estado. E aí dormi com aquilo. No outro dia cedo levantei, quando deu umas 7h30, um colega ligou para mim. O nome dele é Miguel, inclusive é um grande amigo, um professor, doutor, trabalha em Dourados. Ligou e falou assim, Lázaro, vem trabalhar comigo. Fiquei sabendo que você saiu lá da Paulus e tem um lugar para você aqui. Trabalhar comigo na coordenação, sei que você trabalha muito bem com equipes, vem para cá trabalhar com a gente. Eu falei, não, saí agora, eu tenho que fazer um acerto com a empresa, eu espero o tempo que quiser, mas o seu lugar está aqui. E foi assim, então, que eu entrei de cabeça na educação. Trabalhei inicialmente ajudando na coordenação, supervisão, equipe de professores, e fui trabalhar nos cursos técnicos. Ah, tá. Mas, então aí você... Primeira... Foi curso técnico, então? Na verdade, antes, como eu falei, como eu tinha um pezinho lá na educação, eu dava aula de filosofia e história. Mas o foco maior, né, o sustento meu, era todo na empresa onde eu trabalhei, né, por 20 anos. Então, eu dava aula, mas era poucas aulas. Tipo assim, 10 aulas na semana, aí outro ano eu pegava um pouco mais, um pouco menos, né? Mas cê sabe que a gente mudar de carreira não é uma coisa assim... Sim, fazer transição, tranquilo, né? Será que isso aí, eu vou me dar bem nisso, né? Então, eu fui fazendo essa experiência, fui entrando devagar. Eu acho que é o meu estilo, né? Assim, eu não entro de cabeça numa coisa, eu entro devagar e aos poucos aí eu acabo me enturmando, me colocando por inteiro, tá? Não, mas olha que legal, enquanto você estava falando aí, e a gente como professor, a gente começa a observar o talento dos nossos alunos. E às vezes você mesmo não tem às vezes você não para analisar o que você tem de bom. E aí quando você começou a falar, eu comecei a notar aqui suas habilidades. Então, o senhor teve criatividade, o senhor não dispensou oportunidade, e uma das coisas que eu aprendi alguns anos atrás, que chama-se, todos nós a gente deixa uma branding, ou seja, todos nós a gente deixa uma marca. Por quê? Olha pega essa dica do professor. O professor trabalhava numa empresa com todas essas habilidades. Quando terminou o ciclo nessa empresa, o que apareceu? Apareceu a oportunidade de um colega ligar, porque viu a marca que o senhor tinha deixado lá, e falou assim, mesmo ele não querendo, falou assim, Lázaro, sua vaga está aqui, né? E aí, professor, quando que o senhor entrou na FUNLEC? Como é que começa a sua história com a nossa fundação? Tá. Trabalhando nessa escola, né, em 2014, 2015, 2016, eles me deram uma função também, além de trabalhar na coordenação, como professor. E aí eu fui dar aula de metodologia científica. Nossa. Trabalhar com a gurizada dos cursos técnicos, eu peguei o técnico de serviços jurídicos. Então eu tinha que preparar a meninada para preparar o TCC e apresentar o TCC. Então eu falei, 2 desafios. Primeiro que eu nunca dei aula. Olha que legal. Dessa matéria. Aí eu falei, será que vou dar conta? Depois, preparar o aluno para falar em público. Perfeito. Eu falei, bom, esse aí eu ainda me tiro porque eu me viro, né? Então, esse aí acho que eu posso lá. E aí, diante disso, trabalhando lá, eu conheci uma professora que trabalhava, que era coordenadora e era professora na FUNLEC. Ela trabalhava... ela trabalha até hoje lá com a gente, né? A professora Júlia, ela trabalha com reforço escolar dentro da escola mesmo, de língua portuguesa. E aí ela me indicou. Isso foi em 2017. Aí eu fui lá, indicado por ela, né? A coordenadora, a Andréia, né? Que até hoje é minha coordenadora, inclusive, me atendeu lá e falou assim, Lázaro, tem 6 aulas disponíveis aqui. Eu falei, 6 aulas? Aí fiquei pensando, vim dar 6 aulas aqui e tal, né? E aí, no mesmo dia, por acaso, a Valéria me ligou, porque eu já tinha acertado lá com a Andréia. Professora Valéria Stort? Isso, me ofereceu 18 aulas, aí no fundamental. E aí vim para cá, 2017. E aí no outro dia, eu dando aula já, a antiga escola Maria Lago Barcelos, né, também me ligaram, que tem vaga para você também. Aí eu falei, não, eu vou focar do que eu não vou dar conta, né? Eu vou pegar aqui, eu já tinha aulas também no estado, né, onde eu trabalhava. Qual que era a disciplina?
Eu dava aula na época, era de metodologia científica. Metodologia. E aí, à tarde, eu tinha algumas aulas de filosofia. Então, aí eu pegava várias disciplinas. Sempre peguei várias disciplinas, nunca tive dificuldade com isso, né? Então, foi através da professora Júlia, né, que me apresentou na FUNLEC e disse, Lázaro, geralmente quem entra na FUNLEC só sai de lá se quiser. E aí, de fato, né, já está completando quase 10 anos que eu estou lá, né? Não, e olha que legal, né, professor? Eu falei num dos episódios que uma das coisas que eu notava como professor é a diferenciação. Às vezes eu tinha aluno que tinha muito conhecimento técnico, mas tinha pouca habilidade emocional. E uma dessas habilidades que eu notava que quem desenvolvia se destacava era a habilidade da comunicação, a habilidade da oratória. Uhum. Então, quando o senhor conta a sua trajetória, o senhor fala que dava aula, coisas que hoje não tem mais. A gente está gravando esse episódio em maio de 2026. Me dói quando eu vejo, por exemplo, em alguma faculdade, os alunos reivindicarem junto à coordenação, junto à direção, à reitoria, dizendo assim, professor, não, a gente não quer apresentar o nosso TCC. Dá uma dor no coração, Verdade. né, professor? E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, qual que é a importância que o senhor entende, o senhor que foi professor de metodologia, qual que é a importância hoje para um aluno desenvolver a habilidade da comunicação, aprender técnicas de oratória? Olha, eu acredito que serve para a vida toda, né? Onde você for, vai precisar disso. No seu trabalho, no relacionamento. Tantos relacionamentos, às vezes, né, terminam por não ter essa comunicação, né, empática, ou das pessoas entender o lado do outro, né? E a comunicação, eu acredito que seja tudo. Eu, quando dei aula, ó, era curso técnico. Uhum. A gente pegava ali alunos que ia na frente, assim, lá para fazer uma apresentação, com a mãozinha para trás, os pés encolhidos, assim, morrendo de vergonha, mas eu, como professor ali, olhando, falando, não, ali dentro tem um elemento, é que ele não achou ainda, né? Perfeito. E, inclusive, eu falo isso direto para os meus alunos, né? Eu falei, gente, vocês têm que descobrir como que você aprende. Eu, por exemplo, eu tentei várias coisas e eu descobri que para mim aprender, eu tenho que escrever, eu tenho que grifar, eu tenho que anotar os pontos ali. Tanto é que eu transmito isso para os alunos. Os meus alunos, se estiverem assistindo aí, vão acabar lembrando. É mesmo, o nosso apostila é tudo rabiscado, porque o professor faz a gente anotar tudo. Porque quando a gente junta informações, põe na mente e você exercita esse comunicar, é interessante, parece que a gente consegue ver as palavras, elas vão aparecendo. Às vezes você é surpreendido, né, por uma situação que às vezes você não consegue resolver. Mas olha, eu vejo que assim dificultou muito a questão da comunicação, ainda falando sobre isso, é o fato de que hoje assim os alunos têm muita informação. Eles não sabem filtrar, lidar talvez com essa informação, que é uma coisa assim que faltou, eu acho, no nosso tempo, né? Não sou tão velho, mas faltou lá atrás e hoje tem demais. E aí, às vezes, não saber lidar com tudo aquilo ali. Às vezes a gente manda, né, para casa, ó, todo dia tem tarefa na FUNLEC. É um diferencial que eu vejo, né, desse material que mudou do ano passado para cá, que eu acho que os pais devem estar sentindo isso também. Todo dia tem tarefa. Oh, mas esse monte de tarefa é uma de cada disciplina, mas tem. E aí muitos alunos acabam, às vezes, aí, criando um atalho. Vou lá na inteligência artificial, resolve para mim e tudo mais, né? Ou então eu vou lá, entro lá dentro, olha, né? Que legal. Entro lá dentro, né, do PLU, que é a inteligência artificial, né, do nosso material, do plural, né? E aí entra lá e resolve tudinho. Aí quando você pede para o aluno falar, ele começa a gaguejar. Boa. Ele começa a se perder. Eu falei, mas não foi você que elaborou? Então, aí, às vezes, não é a falta da comunicação. Que massa, né? É a gente saber organizar, né, a nossa vida, né, com as coisas nossas mesmo, né? Ao invés da gente buscar, porque tudo que você pega na internet tem. Né? E, às vezes, eu acho que essa ferramenta que a gente está aprendendo, porque eu também não sei usar tudo. Né? Todos nós estamos aí na mesma situação. E eu acho que ela, assim, limitou um pouquinho, né, a questão da comunicação em função da gente pegar tudo pronto. Não, e olha que legal. Eu gosto de uma frase que fala assim, em terra de inteligência artificial, quem tem inteligência emocional é rei ou rainha, né? Por quê?
Eu sempre falo que você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Sim. E o professor, quando ele falou aqui, o professor Lázaro, né? Nestor, quando você descobre ali o que está te impedindo, né, de ir para um próximo nível, aí as coisas ficam mais fáceis. E aí tem uma pirâmide, não sei se o professor já viu essa pirâmide, chama-se Pirâmide do William Gleice. Aí ele fala assim, ó, se eu só ler um livro por si só, Sim. provavelmente eu vou absorver 10%. Se eu visualizo algo, né, aumenta para 20%. Se eu visualizo e ouço, aumenta. Aí começa, que é o que a gente chama de aula passiva, onde o professor fala e o aluno fica ali só como consumidor. Qual que é o nosso desafio hoje como professor? É passar de uma aula passiva para uma aula ativa. Verdade. Onde o aluno ele é protagonista do sucesso dele. E quais são essas ferramentas? Exemplo, quando a gente ensina para alguém, a gente aprende duas vezes. Com certeza. O senhor me falou que o senhor estuda fazendo marcação, tem lá a tua rotina, ou seja, as tuas estratégias. Então, você que está nos assistindo, professor Lázaro, como é que eu faço para aprender mais? Como é que o senhor responderia para um aluno? Professor, como é que eu faço para aprender mais em menos tempo? Pois é interessante, né? Vou falar um pouquinho da experiência de professor de história, que assim, o aluno acha que a gente sabe tudo. Parece que as coisas brotam dentro da cabeça da gente, já está tudo ali, você já fez faculdade, está tudo ali, ó. É só você pôr para... Não é. Todos os dias eu tenho a rotina de, à noite, dar uma lida, o que eu preciso para organizar o dia seguinte. Gente, mas aquilo ali é uma coisinha assim de 40 minutos, 50 minutos que eu reservo para isso. Mas eu gastei vários fins de semana para planejar aquilo ali. Então, aquilo ali é só para mim lembrar na aula de um fato importante, destacar uma coisa, né? Porque, vamos dizer assim, o aprendizado eu já tive. Fiz a faculdade, estudei e tudo mais. Mas eu não sei tudo. E, às vezes, né, a gente acaba assim, imaginando, né, que como que faz para aprender? Cada pessoa tem que encontrar o seu caminho. Né? Eu falo para os meus alunos assim, experimenta várias coisas, né? Que não tem problema nenhum. Na verdade, a gente transmitir conhecimento e dentro da sala de aula é muito diverso. E ainda hoje, né, a gente tem uma concorrência grande em tudo. Então, vamos dizer assim, quando eu preparo uma aula e entro na sala, eu entro, por exemplo, no 8º ano, hoje a aula... É o mesmo assunto. Eu entro na outra sala, é totalmente diferente. Mudou o público. Muda a comunicação, muda o tom de voz, muda a situação. Às vezes lá você tem um aluno mais indisciplinado, que te exige, às vezes, de você parar a aula para aquilo ali, né? E a gente acaba ali, vamos dizer assim, prejudicando um pouquinho, né, o seu planejamento. Mas... eu garanto que se a gente não se preparar, você não consegue, né? Mesmo tendo conhecimento, você não consegue atingir o objetivo que você traçou. Não, olha que legal. E aí, tudo que eu faço aqui, turma, se você observar aqui tem todos os meus episódios. Por quê? Aqui é o momento que eu aprendo, aqui é o momento que eu anoto. Então, olha o que o professor nos ensinou. Então, como é que eu faço para absorver mais conhecimento, para aprender mais fácil, mais rápido? Rotina. Você tem que ter uma rotina. Então, hoje, e aí eu sempre falo que estudar não é quantidade, mas qualidade, né, professor? Certeza. Não precisa ser estudar 10, 20, 30 horas. Olha o que o professor faz. Durante 24 horas, ele tira da rotina dele 40 minutos. Mas esse 40 minutos é igual a areinha de praia. Vai um pouquinho, depois vira uma montanha do conhecimento. De novo aqui que eu anotei, planejamento. Eu falo que, o senhor comentou que hoje o conhecimento está na palma da mão, né? E hoje um dos maiores ativos depois da pandemia é o tempo. E aí eu falo assim, o que você está fazendo com o teu tempo para estudar? Exemplo, hoje eu não ouço mais rádio, né? O que eu faço? Eu ouço o que vocês estão fazendo aqui, podcast. No nosso caso aqui do Funlecast, que ele é áudio, mas também é vídeo, alguma aula no YouTube. Sim. Então você vê que a forma de aprender mudou. E aí, outra que eu peguei aqui, né? Ser um eterno aprendiz. Sim. Que é uma frase, me ajude aí, professor, de filosofia, que é o só sei que nada sei. E é o Sócrates. Sócrates, né? Então, ser um eterno aprendiz. E aí a pergunta agora que, dentro dessa sua disciplina, qual que é a importância hoje, e por que eu falo isso, professor?
Eu sou filho de filósofo, né? Meu Legal. pai é seu José Xavier de Assis, meu eterno professor, meu pai que inclusive na gravação de hoje, 12 de maio, está aniversariando, Bom, então quero deixar registrado aqui. E ele me ensinava filosofia quando eu era moleque, e ele lia algumas coisas, no primeiro momento eu não gostava, eu falei, cara, essas frases e tal, pesado, né? pesadas, o que que isso vai agregar na minha vida? Só que hoje eu vejo o quanto isso é importante. E aí a pergunta que eu quero fazer para o professor, qual que é a importância hoje da filosofia para o aluno do século XXI? Olha, eu acho que para o aluno, para o pai, para o professor, para o médico, o advogado, se todos tivessem a oportunidade, né, de ter essa disciplina, né, dentro do seu currículo, ia agregar muito na sua vida, né? Às vezes as pessoas pensam assim, né, olhando de fora, o filósofo é um intelectual, um sábio, né, cria lá um O que protótipo. é filosofia, para quem está vendo aqui? Filosofia é a arte da pergunta, não é da resposta, né? Todo mundo é isso que eu ia falar, todo mundo olha assim e fala assim, vocês sabem resposta para tudo. Ao contrário, a filosofia ensina a gente a perguntar. Olha Porque que legal. o mundo, na verdade, ele não caminha só com as certezas, ele caminha, na verdade, com as dúvidas e com os questionamentos. Porque você está acostumado a trilhar todo dia o caminho, você vai sempre chegar no mesmo lugar. Quando você faz uma pergunta, né, será que, por quê, né, aí me leva a pensar, me leva a elaborar outras possibilidades. Aí que realmente surge conhecimento, surge, né, tudo que de novo no mundo, né? Então, eu vejo que a filosofia, assim, a arte de saber perguntar. E dando aula de filosofia, né, para os alunos, principalmente do ensino médio, tive essa experiência, né, é criar o senso crítico. A gente, Perfeito, professor. porque hoje em dia, assim, a gente acaba com tanta informação que tem, para dizer a verdade, a gente, falando a grosso modo, a gente come pela mão dos outros. As pessoas publicam coisa na internet, colocam lá e a gente bebe aquilo. E às vezes como sendo verdade. E você tendo um olhar crítico, sim, onde que tirou esses dados? Onde está essa informação? Quem que formulou isso, né? Baseado em quê? Então, isso aí a filosofia ajuda, né? A gente ser um eterno, vamos dizer assim, duvidoso das coisas, né? A gente, e também, eu penso assim também, né? A gente fortalecer as certezas que a gente tem. Eu tenho as minhas certezas religiosas, as minhas certezas educacionais, né? Seja da minha vida, da minha emoção, das minhas coisas, e fortalece ainda mais quando eu faço a pergunta e eu acabo chegando àquela conclusão, né, que da onde que eu parti. Então eu vejo também a filosofia por esse caminho também. Não, e olha que legal, né? Eu chego até a ficar emocionado, porque assim, de novo, o senhor só confirma aquilo que meu pai me ensinava, o que eu aplico hoje na minha vida e o que eu ensino hoje também para os meus alunos, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Só para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial, ele elencou as 15 habilidades que, se você desenvolver, você se destaca no mercado de trabalho. E uma das habilidades é desenvolva o senso crítico. E aí, o professor falou aqui o que é o senso crítico. Eu gosto de um conceito de senso crítico da minha avó. Fala assim, vó, o que é uma pessoa ter senso crítico? É aquela que não é Maria ou João vai com os outros. Sim. Se você for uma Maria ou um João que não vai com... pensa por si próprio, você tem senso crítico. Então, professor, é fenomenal isso daqui de desenvolver o senso crítico. E principalmente por quê? Porque a informação hoje está na palma da mão. Com certeza. Né? Então, é muita informação. Professor, na sua época de estudante, o senhor pesquisava onde? Onde é que o senhor ia pesquisar? Pois é. Era Pois é. Era no Barça? Quase isso, olha só. Bom, se você é de Campo Grande já há muito tempo ou não? Não, cheguei no Mato Grosso do Sul em 97. Quando eu tinha aí 12, 13 anos de idade, a única fonte de pesquisa que a gente tinha, eu estudei sempre em colégio público, era aqui no centro da cidade, na Praça Ari Coelho, onde está Afonso Pena ali, a 14 de julho. Tinha uma bibliotecazinha ali que eles levaram ela para outro lugar. E aí a professora, eu lembro, pedia, eu quero um trabalho que seja feito assim, feito no papel ao maço, pautado, escrito com capa, tudo mais. E aí eu juntava tudo aquilo e aí tinha que convencer a minha mãe de fazer a pesquisa. Porque a gente tinha até em casa, né, a enciclopédia que eu lembro que de casa era a Delta, que era concorrente lá da Barça. Mas eu falava, minha mãe, não tem
na biblioteca. Já olhei nos livros, não tem. Às vezes tinha, mas o negócio era sair para fora. E a gente vinha na biblioteca no centro, né? E aí eu lembro, trazia o papelzinho, chegava lá, entregava para a bibliotecária, uma senhorinha lá, né? Que geralmente biblioteca parece que tinha sempre esse pulo. Uma senhora paciençosa, né? Explicava o que eu queria, ela trazia uma pilha de livro. E aí a gente ficava ali, ó, às vezes uma tarde inteira procurando coisas, às vezes não conseguia escrever nada, porque não sabia a metodologia. O professor mandava a gente se olha a virar. importância de novo da metodologia. Pois é. E aí produzia tudo ali. E ainda eu me lembro, vou contar umas artes aí de quando eu era criança, minha mãe dava o dinheiro para ir e voltar. E a gente descia de ônibus, porque ela ia até no ponto e acompanhava. Aí eu pegava aquele dinheiro, bem em frente da biblioteca, tinha aquelas lojinhas de fliperama, que era da época, e ela torrava o dinheiro. E aí, na hora de ir embora, a pé, 1h30 mais ou menos até chegar em casa. Que interessante, que daí nessa 1h30, olha que eu percebi como que era interessante. Não o que eu tinha feito, mas o tempo até chegar em casa. Eu refletia sobre aquilo que eu pesquisei. De novo, chegava pensar. Chegava em casa, eu tinha a ideia pronta para elaborar o trabalho, a capa, tudinho. Olha, tá vendo? Então, tudo, eu acho assim, a gente precisa, né? Eu lembro que eu tive um professor de filosofia que ele falava, a gente precisa ruminar. Né? Colocar para dentro, vir para fora várias vezes até você chegar naquela conclusão. Esses filósofos, todos que a gente estudou, são pessoas, né, que passaram, às vezes, assim, tiraram o prazer de passear, de estar com a família, né, para desenvolver pensamentos que hoje transformaram o mundo, né, e que muitas vezes fica engavetado ali na biblioteca, dentro de às vezes dentro da internet ali você pega uma coisa que parece que é mais importante do que aquilo, né, que a pessoa elaborou. E olha que legal, professor, né, de novo, na hora que o senhor fala que filosofia é a arte de perguntar, é a arte de pensar. E aí a gente entrando na disciplina da história. Sim. Né, que é uma disciplina importantíssima. E eram 2 disciplinas, inclusive, que eu adorava na época da escola, que era geografia e história. E aí você deve imaginar, Nestor, mas por que você gostava? Porque eu tinha um professor que me marcava. Só que, porque assim, você, querendo ou não, você tem que, as datas e tal, e eu sempre fui muito ruim para data. Mas a forma que ele ensinava, professor, era tão lúdica que aquilo fixava. E aí a pergunta que eu tenho aqui para fazer para o senhor, Sim. Professor, como é que num mundo de TikToker, né, como é que um professor de história ele tem que se destacar para que o conhecimento seja fixado de uma forma mais fácil? Pois é. E ainda essa semana eu estava ainda refletindo sobre isso, né? Toda vez que a gente vai iniciar um módulo novo, eu tento sempre as estratégias ali, como começar, né? Geralmente eu preparo uma perguntinha, os alunos sabem disso, né? Uma pergunta assim de impacto, que daí faz eles relacionar, tá? Eu prendo atenção. Mas interessante. Vou anotar aqui, pergunta de impacto. Agora, essas perguntas, ali ele respondeu ali, você começa a falar, o aluno já distraiu, né? Que é um fenômeno, né, da meninada de hoje, justamente é isso aí, né? Às vezes é não conseguir manter, né, o ponto de concentração. Então, primeira coisa, eu tenho que dar um panorama do que vai trabalhar todinho aquele módulo. Às vezes o aluno pensa assim, por que estudar o passado? Boa, por quê? Ficar lá, passado, né? A gente está aqui numa realidade. Aí eu explico, olha, primeira coisa, a gente olha o passado como experiência. O que aconteceu lá, o que causou e tudo mais. Aí eu dou uma olhada no agora. Por que a gente vive num país... O país é do jeito que você gosta? Tá da forma que deveria ser? É um país justo? Aí dá uma pensada, eu falo assim, então, agora vamos entender por que isso. Aí você volta lá no passado, vai trazendo informações. E faz uma interligação. Isso. Aí, já que falando de país, qual o país que eu quero para mim, para os meus filhos, para o meu futuro? Então, aí, eu pego a experiência do passado, olho o presente. Se eu não fizer nada agora, vai repetir, vai ser do mesmo jeito, se a gente ficar de braços cruzados, né? O Gabriel Pensador, né, que eu gosto das músicas dele, ele fala lá, uma delas lá, ele diz assim, não adianta, gente, olhar para o céu, né, com muita fé, né, e pouca ação, esperando que caia tudo de lá, dobra os braços e espera, as coisas não acontecem. Então, o aluno às vezes pensa assim, e por muitos anos, você falando aí de professor que te marcou, eu odiava história. Né? Não tem vergonha de falar isso não, hoje eu amo, mas eu odiava, não porque a disciplina
a forma que isso era Com passado para mim. certeza. Quando eu estudava, era copiar, só copiava. Às vezes não sobrava tempo para explicar, a gente não entendia nada, tinha que ficar decorando datas, coisas que não eram importantes. Hoje, na prova dos meus alunos, eles sabem, eu ponho a data, eu ponho o acontecimento, eu não quero isso aí. Eu quero que o aluno entenda o que aquela situação realizou, né, no mundo, juntando aquelas ideias, o que vai transformou, o que vai acontecer, o efeito daquilo ali. Perfeito. E muitas vezes também a gente estudava história somente os personagens principais. Os grandes reis, né, os papas, as pessoas, os governantes que transformaram, os guerreiros, né? E aonde está as outras pessoas, né? Principalmente, né, eu falei aí que eu também me formei, né, fiz uma pós em Direitos Humanos e eu sempre incluo as minorias sociais. O negro, né, a mulher, por exemplo, né, como que ela foi adquirindo espaço dentro da sociedade. Perfeito. Esse material que a gente está usando do ângulo, ele é perfeito, porque ele já contempla essas informações. Quando eu termino um capítulo, está lá a importância da mulher, do negro, das pessoas pobres, daquela ponte que foi inaugurada, quem foram os trabalhadores, o que eles fizeram lá. Então, a gente conhecer assim, a totalidade da coisa. E acho que a história ela justamente mexe com um monte de assuntos. Por isso que, às vezes, o aluno pensa assim, o professor sabe tudo. Mas não é, porque mexe com muitos assuntos. E a gente tem que saber, né, o foco, né, o que escolher, né, o que eu vou utilizar daquela experiência para a minha vida, para o meu estudo, né, para aquilo que eu quero para o futuro. Né? Se eu pegar o professor do passado, do professor de hoje, né, por exemplo, antes o conhecimento estava cercado em volta do professor. Sim. Ele era o dono do conhecimento. Né? Quando eu estudei foi assim. Hoje em dia, a gente é só um mediador. Com certeza. Por exemplo, esse ano, posso falar da robótica? Pode, deve. O pensamento computacional foi uma coisa assim que me trouxe, e eu até falei também esses dias na escola, que me trouxe assim sabe aquele gás novo? Parece que a gente vai acostumando com rotina, com coisa. De repente me deram esse desafio. Tira da zona de conforto, pois é, né? E eu falei assim, nossa, eu não sou tão bom assim de informática. Sei me virar, mas será? E aí eu fiz o curso, junto com outro colega que nós pegamos juntos, né? E aí trouxe um gás diferente, porque assim, quando eu vou para a aula, eu tenho que me preparar em casa. Eu tenho que fazer toda a programação lá para ensinar os alunos. Só que é interessante é que os alunos manjam demais disso aí. Eles têm dificuldades com o teclado, de achar um símbolo ou outro ali, porque eles estão acostumados com os 2 dedinhos ali, Sim. né? Mas lá, na hora que você ensina o negócio, a gurizada faz. Escuta aqui, eu chamo lá, me ensina aqui, como é que você conseguiu fazer isso aí? Porque eu tentei e não consegui. Então, eu vejo assim, hoje como uma troca muito grande, né, de aprendizados. Por isso que eu falei assim, e você citou aí também, a gente é um eterno aprendiz. Com certeza. Porque, na verdade, eu achava, primeiro, que não ia dar conta. E depois, eu percebi que os aliados meus são os alunos. Existem aqueles alunos assim, que eles pegam montar, por exemplo, uma estrutura para funcionar, colocar energia naquilo ali e funcionar, existe toda uma dinâmica para fazer aquilo ali, né? Então, eu vejo que foi um acerto muito grande da FUNLEC, né? Perfeito. A troca de material e colocar isso, né? Despertou nos alunos a criatividade, a capacidade de resolver problemas, né? Eu vi alunos assim que às vezes é apático, na sala tá ali, né? Escutando, que é muito passivo, ouvindo. Quando você põe na mesa lá para trabalhar, uma meninada lá, né? Eles aparecem resultados, né? E eu já vi isso também pelas publicações das outras unidades também. Eu acredito que isso aí, a educação não é a gente pensar amanhã, o ano que vem, é uma coisa a longo prazo. Perfeito. E eu acredito que a FUNLEC, né, tá num caminho certo de construção aí, de uma possibilidade aí de cada vez melhorar, ser mais profissional ainda, né, naquilo que a gente entrega, aquilo que o pai e a mãe vai lá e assina na secretaria, a gente se compromete. Eu acredito que a FUNLEC está dando um passo muito grande, né, com essas inovações, troca de material, olhar para o futuro, para frente, né? Perfeito. Professor, e aí a gente tem uma pergunta que tem a ver com tudo que o senhor está trazendo, que é a trajetória. A gente falou aqui de filosofia, falou de história, falou da sua vida de superação. E aí, a pergunta que eu quero fazer para o professor Lázaro. Quantos anos de educação? Eu comecei em 90, assim, eu não posso considerar que foram todos, né? Mas começando de 90 a hoje, vai dar 24, 30 anos já. 30 anos. 30 anos. Nesses 30 anos de educação, eu vou fazer a pergunta, mas o senhor não vai responder ainda, porque eu vou falar aqui com o meu público. Qual que é o legado que o senhor quer deixar na educação? Sabe por quê? Porque se a gente está falando de legado,
A gente está falando de uma instituição de ensino com mais de 44 anos, transformando vidas aqui no nosso Mato Grosso do Sul. A FUNLEC ela tem 5 unidades, uma em Bonito, uma em Três Lagoas e 3 unidades aqui em Campo Grande. Então, se você foi aluno da FUNLEC durante aí esses 44 anos, quer deixar registrada a tua história, venha fazer parte do nosso legado FUNLEC, que é conectando histórias de sucesso. Então vai aparecer aqui, o Bruno vai colocar para nós o QR Code. Então, Nestor, para que eu preciso acessar esse QR Code? Aqui você vai acessar, vai fazer o teu cadastro e você vai entrar para a nossa comunidade de ex-alunos da FUNLEC. Nestor, mas por que eu tenho que participar lá? Você vai se conectar com outros ex-alunos e você também tem a oportunidade. Digamos que você tenha algum objeto antigo, professor Lázaro. Digamos que você tenha uma foto com o professor Lázaro. Olha, há 30 anos ele ministra aula. Que ano que o senhor começou? Na FUNLEC 2017. 2017. Então você que foi aluno do professor Lázaro, os primeiros alunos do professor Lázaro lá de 2017, tem uma foto, tem algum objeto que você queira doar para nós, aqui é o canal. E aí depois disso, a gente vai transformar esse legado FUNLEC no Museu FUNLEC, onde aqui a gente tem, professor Lázaro, isso é testemunha disso, Sim. Pais que hoje os filhos estudam, e aí você, entrando para o nosso legado FUNLEC, você vai eternizar a tua história aqui com a nossa fundação. E aí, professor, eu quero fazer a pergunta, qual que é o legado que o professor Lázaro quer deixar, tanto na nossa FUNLEC, como na vida? Olha, essa frase é muito conhecida por todos, né? Que assim, fala aí que eu vou anotar. Pode ser uma gota no oceano, né? No imenso mar de conhecimentos, né? Mas acho que esse oceano ele seria menor se não tivesse ali a minha contribuição, a minha gotinha, né? Top, professor. Então, eu primo muito, sou uma pessoa bastante assim organizada, gosto de preparar bem as aulas, né? E mostrar para os alunos, né? Que qualquer pessoa é capaz. Eu, por exemplo, venho de uma família bastante humilde, que não teve condições de bancar o ensino, né? Mas eu tive essa possibilidade de estudar, galgar e ver ali a possibilidade, né, de uma ascensão, de uma mudança de vida, né? Da gente conseguir realizar aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente imaginava, né? Então, eu queria deixar de legado isso, justamente, né? Que todos nós temos possibilidades, né? Quando o aluno, às vezes, eu estou explicando na sala de aula, eu vejo que expliquei uma vez, expliquei 2, não entendeu, expliquei 3, e o negócio vai, eu vou lá na carteira individualmente e falo, mas isso aqui é isso. Só que, na verdade, eu estou querendo que você descubra. Eu sei a resposta, né? Mas eu queria só mostrar... Te instigar. Isso, você é capaz. Você só precisa, talvez, olhar para o outro lado, né? Às vezes a gente está direcionando, né? Às vezes foco numa coisa e, de repente, a resposta está bem do lado ali, né? Então, gostaria de deixar de legado isso, né? Todos nós, né, somos importantes nesse imenso oceano que é o conhecimento, né? Então, cada um pode ir lá e contribuir também, que com certeza vai fazer um mundo melhor. Olha que legal. Anota aí, então. Você pode ser uma gota no oceano. Eu quero deixar a minha gotinha, ou seja, eu quero fazer parte desse ecossistema. E qualquer pessoa é capaz. Então, esse é o poder transformador da educação que eu sempre falo, professor, que conhecimento é poder. E quando você coloca em prática, ele se transforma em superpoderes. Professor Lázaro, eu queria agradecer o senhor ter participado aqui do nosso FUNLECast. Eu sempre falo de novo, aqui é o momento que eu aprendo, aqui é o momento que depois eu olho e começo, tudo que eu aprendi aqui com o senhor, eu começo a colocar no meu primeiro aluno, que sou eu. Então, queria agradecer o senhor ter participado do nosso FUNLECast e queria deixar aí o canal aberto para o senhor fazer os seus agradecimentos, deixar suas redes sociais, fique à vontade, o programa é do senhor. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha vida, né? E para os meus alunos, né, que estão assistindo, vão assistir, né? Que também seja um aprendizado para vocês, também espero, né, também poder ter contribuído alguma coisa na vida de vocês.
E eu tinha marcado aqui uma coisa que eu achei importante, né? É a respeito do propósito, né? Da Perfeito, vida. senhor. Que a gente encontrar um propósito para a vida não é a gente como encontrar um objeto, né? Assim, parece que a coisa é do nada, né? É um processo de construção. Eu contei um pouco da minha vida, né? Como que eu cheguei até ser professor. E eu acredito, né, que os meus alunos serão pessoas de grande sucesso. Primeiro porque estão dentro de uma instituição que dá essa possibilidade, né, deles aprenderem uma série de coisas que a gente não teve no passado. Como eu falei, por exemplo, né, a robótica hoje, né, a interação socioemocional, que a gente não tinha essas informações, a tecnologia que está à disposição, né? Então, junte todas essas coisas e vai construindo. É um tijolinho cada dia, né? Mas que eu espero, né, que vocês alcancem uma vida de sucesso, Sim. né? E esse sucesso, gente, às vezes não é sobre ter posses, ter bens, né? O sucesso é você com você mesmo, né? Você conseguir superar coisas que às vezes você jamais imaginava que ia fazer, né? É igual aquela história, né? Que o pessoal diz assim, né? Não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Então acredite, você também é capaz, né, de galgar aí, né, degraus, e eu espero estar lá, ainda vivo, para poder aplaudir. Aquele lá foi meu aluno e tem sucesso na vida, hoje é uma pessoa feliz. Muito obrigado a todos vocês que tiveram com a gente nesse momento. E eu falo, feliz a FUNLEC que tem o professor Lázaro como professor e feliz você, aluno, que tem o professor Lázaro como professor. Então, esse foi mais um episódio do nosso FUNLECast. Eu falei que o programa de hoje estaria extraordinário, a história aqui do nosso professor Lázaro Correia. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com o maior número de pessoas. Gostou desse episódio? Dá um joinha para o YouTube entender que esse episódio deve ser compartilhado, deve ser entregue para o maior número de pessoas. E escreve aqui quem você acha que deve estar aqui sentado conosco, contando a sua história no nosso FUNLECast, muito além da sala de aula. Meu muito obrigado e até o próximo episódio!